Você já parou pra pensar que quando você tá criticando alguma coisa, pensando que aquilo não tem valor e aquilo é vazio, na verdade pode ser que sua própria crítica seja algo sem valor e totalmente vazio? Eu moro sozinha e por causa da pandemia acaba que eu passo muito tempo em casa, sozinha e sem ter com quem conversar. Até mesmo no trabalho eu passo muito tempo na internet porque eu edito vídeos, então muitas vezes eu fico ouvindo música, entre a edição de um vídeo e outro, tem que esperar o render. Eu acabo passando muito tempo no Twitter e lugares assim. O que faz com que eu veja pessoas criticando umas às outras diariamente. No dia a dia não é tão fácil você ver pessoas se criticando assim, porque é muito difícil você criticar uma pessoa diretamente na cara dela. E na internet é muito mais comum nós vermos pessoas criticando umas às outras, porque quando você vai criticar alguém diretamente olhando na cara dessa pessoa, é muito difícil que você não sinta empatia por ela. E aí faz com que você pense muito mais no que você vai dizer. O anonimato da internet e o fato de que a gente não tá cara a cara com alguém, torna nossas próprias críticas coisas muito mais vazias e agressivas. É muito comum quando a gente vê alguém fazer alguma coisa, a gente cria necessariamente na nossa cabeça uma opinião sobre aquilo. Ou a gente acha chato, ou a gente acha feio, ou a gente acha positivo, negativo, seja o que for, a gente cria um pensamento sobre aquilo, uma opinião. Mas no dia a dia a gente não tende a falar isso um pros outros. O que a gente faz muito é comentar com um amigo próximo sem que a pessoa escute. E a gente chama isso de fofoca. Por exemplo, uma pessoa tá dançando e você pensa, nossa, essa pessoa tá se achando, né? E aí comenta com seu amigo. Mas o anonimato da internet permite que a gente fale isso diretamente pra pessoa sem ter que estar cara a cara com ela, ver a reação dela e se sentir mal pelo que a gente disse. Então fica muito mais fácil você dizer que o que ela fez é escroto, que o que ela fez é medíocre, que ela é uma pessoa sem valor, medíocre, estranha. Fica fácil, porque você não precisa olhar nos olhos dela e dizer isso. Não existe mais a necessidade de encarar frente a frente a consequência das coisas que a gente fala. Isso me fez pensar sobre o porquê das críticas que nós fazemos no nosso dia a dia. Elas realmente são necessárias? Será que elas não são uma falha do nosso próprio caráter, às vezes? Então, antes de fazer qualquer crítica, realmente me dar ao trabalho de falar, me dar ao trabalho de digitar, me dar ao trabalho de realmente criticar algo, eu tento criticar a mim mesma e criticar a minha própria crítica antes de qualquer coisa. Qual a necessidade da minha crítica? Ela realmente vai ajudar a pessoa com quem eu tô falando? Por que eu quero criticar essa pessoa? Será que se eu fizer essa crítica pra essa pessoa, ela vai absorver isso de maneira positiva? Se eu faço minha crítica pra destilar minha raiva na pessoa e dizer que ela é horrível, isso não vai acrescentar nada a ela, isso vai deixar ela triste. Mas muitas pessoas não se importam com isso, porque elas não se importam com o que a pessoa vai sentir, porque elas não precisam olhar na cara dela e ver essa pessoa sofrer por causa das palavras que foram ditas. É uma pessoa lá no outro lado do país, seja lá onde for, você não vai precisar ver essa pessoa pessoalmente e ser questionado pelas coisas que você disse. Mas isso não quer dizer que o efeito do que você falou não acontece. Muito pelo contrário, muitas pessoas se afastam da internet tamanho o estresse emocional que elas carregam por conta das críticas que recebem. Muitas vezes quando a gente sente algo negativo sobre algo que alguém faz e a gente quer que ela pare de fazer aquilo, é o nosso próprio ego gritando dentro de nós. Somos nós nos colocando em pedestais de juízes do que é bom ou ruim e querendo impor isso nos outros. Somos nós maquiando nossa própria frustração e raiva sobre os outros e chamando isso de apenas uma crítica, de apenas uma opinião pessoal. Muitas vezes a opinião negativa que a gente tem sobre alguém pode ser motivada por inveja, frustração, egoísmo ou até mesmo a nossa prepotência. E é uma prática legal julgar a si mesmo e julgar os nossos pensamentos antes de expor isso pros outros, especialmente se a gente tá falando de uma coisa que pode vir a magoar alguém. Claro que você não é obrigado a levar o que eu tô falando a sério, você pode muito bem sair por aí falando o que você pensa sobre tudo, não tem problema nenhum nisso. Você tem o direito de liberdade de expressão, mas nunca se esqueça que o que você expressa demonstra o tipo de pessoa que você é. Eu quero ser o tipo de pessoa que consegue apreciar a diferença dos outros. Eu gosto de ver pessoas que são diferentes de mim e que elas gostam de coisas diferentes que eu não consigo entender por quê. Eu quero ouvir elas dizendo por que elas gostam daquilo, eu quero discutir sobre isso. Eu quero respeitar a liberdade individual de cada uma delas e ver a beleza nisso. Eu quero ser o tipo de pessoa que contribui pro crescimento dos outros e que permite que eles contribuam pro meu próprio crescimento. E guardar o meu julgamento pesado, a minha intolerância pra coisas que realmente ferem e prejudicam a vida de pessoas. Eu não quero ser o tipo de pessoa que destila ódio sobre os outros, um mini ditador intelectual que quer impor meus gostos pessoais e preferências sobre todos à minha volta. Eu não quero magoar pessoas sem necessidade nenhuma. Eu não quero fazer com que pessoas fiquem questionando o seu próprio valor só por causa de algo que eu disse pra elas que eu não concordo ou gosto do que elas fazem. Antes de criticar alguém, eu quero pensar muito bem sobre o que eu quero dizer pra aquela pessoa, como eu quero que ela entenda, como eu vou usar as minhas palavras pra me comunicar com ela e se realmente existe a necessidade disso. Mas esses são os valores que eu carrego e o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Agora me diz, quais são esses valores e que tipo de pessoa você gostaria de ser? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, não esquece de deixar um likezinho. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Vamos discutir sobre isso. Um grande beijo e até a próxima!